Oi, galera, sejam bem-vindos ao canal V Classic. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meus talentos jogando como suporte e as runas, né? E como que eu penso pra jogar de suporte no geral e como otimizar o melhor possível a sua build e o seu tempo de recarga. Então, vamos lá. Aqui, começando pelas runas, a gente tem os selos, os glifos e as marcas, né? E as quintessências. Aqui nas marcas, eu sempre pego redução do tempo de recarga. As marcas normalmente são runas um pouco mais fracas. Então tem algumas de dano de ataque, por exemplo, ou vampirismo, mas para suporte normalmente você não vai querer esses status, né? Você vai preferir aqui a redução mesmo, porque você vai conseguir spamar um pouco mais de habilidade. Nos selos, dá pra você colocar só a armadura, né, nos 9 aqui, ou então você coloca um pouquinho de ouro por segundo. Eu coloquei 4 de ouro por segundo, que dá 1, né, que cada um é 0,25, então com os 4 dá 1 inteiro, né, então você consegue 1 de ouro a cada 10 segundos, então já ajuda bastante. E a armadura é boa pra fase de rota, porque normalmente tem muita trocação, né, de auto-ataque e tudo mais, e normalmente você não vai enfrentar um AP Carry, né, então é bem difícil, então, na maioria das vezes vai ser um AD Carry mesmo, que vai te dar muito auto-ataque, magias de dano, né, físico. Então, a armadura acaba sendo uma boa opção aqui. E nos glifos eu pego tudo de redução do tempo de recarga, mas você pode também mudar isso daqui, né, colocar poder de habilidade, ou poder de habilidade por nível também, né, que também é bom, porque também você pode aumentar um pouco mais o seu dano, e você pode, né, que se você realmente gosta dessas reduções de tempo de recarga, mas acaba que fica com 9,90, né? Que ele acaba arredondando para 10. Ele arredonda para 10 dentro do jogo. Então você consegue 10% do tempo de recarga só nessas rundas aqui, né? E daí aqui nas quintessências eu coloco sempre ouro por segundo, porque pro suporte você sempre vai querer ganhar muito ouro passivo, né? Porque você não gera muito recurso, não tem itens de suporte aqui, né? Digamos assim. Tem os itens que geram ouro, mas daí vai ser para outro vídeo que eu falo sobre as builds. E aqui eu acabo colocando as 3 quintessências de ouro pra ficar com 4, né? Que daí já tem mais essas aqui, que dá mais 1, né? Essas 4 runinhas aqui, dá mais 1. E as 3 quintessências que vai acabar dando 4. Então já fica uma build bem legal, né? Você consegue ter um pouquinho de armadura, ouro por segundo, redução do tempo de recarga, que é o que normalmente os suportes querem, né? Principalmente suporte maguinho, assim, né? Aqui nos talentos, principalmente, eu coloco 4 pontos aqui em feitiçaria, porque a feitiçaria, ela dá mais redução do tempo de recarga, então você consegue mais 4% colocando 4 pontos nesse talento, que vai combar junto com as nossas runas, né? Então você consegue 4% aqui, e aqui na aba de utilidade, você consegue mais 6% nesse talento aqui, inteligência. Então você consegue 10 só nessa página, ou seja, quando você comba as runas e os talentos, né, de redução do tempo de recarga, você começa com 20% de redução do tempo de recarga. Então, para muitos suportes isso é muito importante. Por exemplo, a Soraka, ela é uma suporte que eu gosto muito particularmente. Eu acabei pegando já a Grão-Mestre, jogando de Soraka no LoL normal, né? E realmente eu jogava só de Soraka, não tinha nenhuma outra maestria na minha conta, era só Soraka. E aí eu acabei pegando o Grão-Mestre. No Low Classic ela é bem diferente. A Soraka, o W dela, ela tem 20 segundos de cooldown, então você não consegue ficar spamando o W dela tão frequentemente quanto o Low normal, né? E conforme você upa o W, ele não diminui o tempo de recarga, ou seja, você tem que investir em tempo de recarga nas runas, talentos ou itens, para que você possa curar um pouco mais durante as lutas, né? Aí aqui na página de utilidade também eu pego ganância e riqueza, que a gente acaba conseguindo um pouco mais de ouro, né? Que a gente pega ouro por segundo também. Aqui você começa um pouco mais de ouro, XP recebida. E aqui, né, algumas que são mais genéricas, né? Tipo genialidade, que é o de reduz o tempo de recarga dos feitiços. O retorno aprimorado, que também ajuda um pouco para você ir pra base um pouco mais rápido. Mineração de mana, que é muito importante. Que também você acaba gastando muita mana no Low Class, que os custos são muito mais altos, a regeneração é mais baixa, então você acaba precisando bastante de regeneração ou mana máxima, né? E aqui
eu tô com determinação de invocador, mas esse talento aqui, ele é opcional, tá? Porque como que funciona? Você tem perspicácia do invocador, determinação do invocador e fúria do invocador. Esses três talentos, cada um aprimora alguns feitiços de invocador que você coloca lá na seleção de campeões. Então, por exemplo, se eu for jogar de curar exaustão ou alguma coisa assim, por exemplo, o exaust, né? Se você pegar o exaustão, aqui ele não aumenta o exaustão. Aí você coloca aqui, no fúria do invocador. O que ele faz, né? Ele aprimora um pouco mais os feitiços do invocador. Então, por exemplo, o exaustão, além de reduzir o dano que a pessoa recebe, quando você coloca o fúria de invocador, ele reduz a resistência mágica e a armadura dele também. Então, ele dá um pequeno aprimoramento no feitiço que você vai usar. Então é bem interessante que você mude, né, de acordo com os feitiços que você vai usar. Por exemplo, aqui tem teleporte, flash, clareza, reviver, clarividência. Aqui é purificar, curar, golpear, barreira e fortificar. E aqui é exaustão, incendiar, fantasma, surto, revigorar e promover. Então cada um vai ter, né, a sua especialidade ali. Então dependendo de qual feitiço você pegar, você coloca aqui, se for bom, claro, né, pra você pega o talento correspondente, tá? Então aqui dentro do jogo, agora eu vou te mostrar pra vocês como que eu penso pra itemizar a Soraka principalmente, ou outros suportes também, como Sona, também você vai usar esses mesmos pensamentos, Lulu, Janna, então qualquer suporte peel que você for pegar, vai pensar mais ou menos dessa forma. Então a gente sempre começa aqui com o Amuleto da Fada e Pérolas do Rejuvenescimento, poção de vida e mana, então daí aqui você alterna, né, entre 2 poções de vida ou 2 poções de mana, né? Pode fazer assim, né? 2 de mana, 1 de vida, ou 2 de vida, 1 de mana. É sempre importante para a fase de rota você conseguir, né, ficar batendo nos inimigos, incomodar eles. Então você sempre começa com a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é sempre por primeiro, você pega ela. É muito importante porque ela gera ouro por segundo, então quanto antes você fizer esse daqui, melhor. Se você estiver jogando de curar, em específico, o Milagre de Laser é muito bom. Então ele diminui bastante o cooldown do curar, ele diminui, assim, quase 70 de segundos o cooldown, realmente bem forte. Daí você consegue ficar usando o curar mais frequentemente também nas lutas, né? Então ele acaba sendo consumido, né? E vira um item passivo. Então depois que você compra ele, todos os atributos dele, eles viram um item passivo depois que você sobe 3 níveis. Então ele é meio que consumido, né? E você fica com os efeitos. Então é muito bom, você pode pegar aqui o Milagre de Eleisa e depois você compra outra Pedra Filosofal, né? Porque a build dela vai girar em torno desses itens aqui da Pedra Filosofal mesmo, que são o Shurelia, o Cadinho e o Medalhão Enervante, né? E também você pode também ir para um Baluarte Rúnico, que caso você precise de um pouco mais de defesa pro teu time, porque tem um Edge da Legião que dá uma aura de armadura e resistência mágica, que é muito bom. Então você dá armadura e resistência mágica só de você existir, que já comba também com a passiva da Soraka, que aumenta a resistência mágica dos aliados dela em 16, né? Todos estão por perto, então você comba esse aqui. A pessoa fica com 30 de resistência mágica a mais só de estar perto de você. Então é muito bom isso daqui. Turíbulo Ardente eu não gosto particularmente, porque ele você não vai curar muito frequentemente a pessoa, que o cooldown da Soraka em específico é muito alto, né? Você tem 20 segundos de tempo de recarga da infusão astral aqui do W, então você dificilmente vai querer usar o Turíbulo Ardente, porque você não consegue spamar muito essa habilidade, então você não vai conseguir buffar muito também o teu aliado, né? Então eu evito esse item. O principal aqui é o Shurelia, porque ele dá 10% de aceleração, de redução do tempo de recarga, né? Como eu já tô com 20 aqui, com as runas e os talentos que eu mostrei pra vocês, ó, como eu tô aqui com 20% de redução do tempo de recarga, então só falta mais 20 pra gente chegar no máximo, né? Pra quem não sabe, o LoL Classic, e antigamente também, né? Você só conseguia chegar até 40% de redução do tempo de recarga, né? Então aqui é a mesma coisa. Você vai comprar aqui a Filosofal, daí você vai querer ir pro Shurelia porque ele dá mais 10%. E aí o que eu fazia também? Vocês lembram que eu coloquei 20% do tempo de recarga lá nas runas e talentos, certo? Só que você também pode fazer uma outra coisa. Você pode colocar apenas 15%. 15% é um número perfeito. Por quê? Porque você pode pegar as botas da lucidez, né? Que é a bota de CDR. Então você pega aqui, ela dá mais 15% de redução no tempo de recarga.
E daí você vai ficar, se você tiver com 15, você vai ficar com 30. E daí você faz o Shurelya e você já fica com 40. Então, só com a bota e com um item, você já consegue o máximo de redução do tempo de recarga sem fazer muito esforço. E daí depois você pode ir para itens que não tem redução do tempo de recarga, como o Baluarte Rúnico, o Cadinho, né? Aí você também vai precisar fazer a Pedra da Visão, né? Para você conseguir visão para o seu time. O Medalhão Enervante também, que é interessante, porque ele vai ficar restaurando vida em mana para seus aliados. Então, aí você pode ir para os itens que vocês preferirem, assim, né? Que fica sentido com a partida, né? Se você tá precisando caçar as pessoas, você compra a Sombra Gêmea. Se você tem um tanque muito forte ali, um lutador muito forte, você pode fazer o Estilhaço de Gelo Verdadeiro, que dá a aura de nevasca. Mas a Pedra da Visão é sempre muito importante, né? Apesar disso, o mais importante ainda é você fazer a Pedra Filosofal primeiro, porque você já começa a gerar ouro por segundo já antes, né? E apenas um detalhe, quando você fecha um item, a Pedra Filosofal, ela é perdida a passiva dela o transmutar, né? Que gera ouro. Então, enquanto você está com a Pedra Filosofal, você ganha ouro. Quando você fecha o item, você perde essa passiva. Então, sempre é o primeiro item que você compra da build, né? Você não vai comprar, por exemplo, o Cálice da Harmonia primeiro, para fazer o cadinho. Você vai comprar primeiro a Pedra Filosofal, porque ele já vai te dar o ouro por segundo, enquanto você junta para comprar o Cálice e depois fazer o cadinho, né? E a mesma coisa aqui pro Baluarte Rúnico, com Coração de Ouro, né? Mesma coisa, você compra primeiro Coração de Ouro para você ir farmando ouro. Aqui também a mesma coisa com a Adaga da Sorte. E aqui pra Sombra Gêmeas também, a Adaga da Sorte. Então sempre você vai ver qual é o item, né, que vai te dar ouro. Então é sempre esse o primeiro item que você vai comprar para depois você comprar o outro item da receita, né? Bom, tendo isso em mente, eu acho que já deu para entender mais ou menos como que eu penso para jogar, como que eu faço para ter uma redução do tempo de recarga eficiente e, né, você conseguir aproveitar o seu personagem o máximo possível. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo é um teste, é o primeiro vídeo aqui do meu canal, então eu agradeço se vocês puderem dar alguns comentários construtivos, no sentido de poder me ajudar, poder dar dicas do que eu posso falar, ou até me pedir algum conteúdo em específico para eu poder falar para vocês. Eu já tenho muita experiência do LoL, eu jogo desde 2012, então eu já conhecia a Soraka antiga, né, e tudo. E os outros personagens também, alguns eu tô relembrando agora, algumas coisas que eles fazem, porque eu não jogava com eles na época, mas é bem legal. E se vocês quiserem algum tutorial, alguma coisa nesse sentido em específico, ou alguma gameplay da Soraka ou de outro campeão, me pede aqui nos comentários. Estou aberta a receber opiniões e críticas construtivas, é claro, sem xingamentos aqui nos meus comentários. Enfim, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!